E aí, você também foi flagrado aí no Pandora Papers? Pois é, essa semana a gente teve aí uma divulgação, foi até domingo, né? Já faz uns dias aí. Ainda mais hoje em dia que qualquer notícia fica velha em questão de minutos. Mas eu precisava estudar esse assunto antes para não falar bobagem, né? Afinal de contas, meus alunos às vezes me assistem aqui e eu não posso falar qualquer coisa. Então, eu falo quando eu pesquiso, então tinha que ter certeza do que estava falando. E eu estava cuidando de outras questões. Mas enfim, Pandora Papers, lá um consórcio de jornalistas, né, do mundo inteiro, inclusive brasileiros, tiveram acesso a umas centenas de milhares de, sei lá, de páginas de documentos de investimentos em paraísos fiscais, as famosas offshores. Não sei se você opera com offshores. Que bom para você se você opera com offshores, porque significa duas coisas. Primeiro, você tem dinheiro. Segundo, você está se livrando dos altos tributos e impostos que são cobrados no Brasil. O Brasil é um festival de um emaranhado, né, de tributos e impostos e etc. A reforma tributária deveria acontecer, mas não acontece, em grande parte porque os políticos não são tão afetados pela encrenca tributária que é o Brasil. Por exemplo, colocam dinheiro em offshore, né? A lista de brasileiros ali é gigantesca. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Não, a lei inclusive prevê que isso é possível, né? Tem como você repatriar o dinheiro se você quiser, pagando ali algumas taxas, lógico, mas tem. Se o dinheiro não tiver origem ilegal, se for dinheiro advindo de herança, de trabalho, sei lá do que, ok. Né? Ganhei na loteria, não quero pagar imposto aqui. Abro um offshore, taco meu dinheiro lá e fico protegido das oscilações do mercado interno brasileiro. Qualquer brasileiro pode fazer isso sem problema nenhum, desde que tenha as condições. Não é meu caso ainda. Né? Espero que um dia eu consiga. Acho que não vou conseguir, a não ser que eu ganhe na loteria. Aí a conversa muda. Mas enfim, e por que isso virou notícia no Brasil? Tinha empresários lá, tipo aquele famoso já empresário brasileiro, né, símbolo da empresa brasileira, espero que não, mas o velho da Havan, mais conhecido como velho da Havan, o famoso Luciano Hang, né, bilionário brasileiro, tem uma offshore, uma não, tem várias offshores, e ele usa offshores exatamente para fazer as transações internacionais, né? Grande parte das mercadorias que ele vende nas empresas dele são produzidas em outros lugares, especialmente na China. O patriota que vende mercadoria chinesa e tem uma estátua da liberdade, né, um símbolo dos Estados Unidos, na frente das suas lojas. Muito patriota. Mas ele se veste de patriota. Já chamaram ele de Zé Carioca, aquele personagem da Disney, aquele papagaio lá. Parece mesmo, Zé Carioca. Ridículo aquele sujeito. Um empresário, que bom, gera empregos, paga impostos, tomara que pague os seus impostos direitinho, como qualquer brasileiro deveria fazer. Deve fazer, aliás. Né? Mas voltando ao que interessa. O Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, que é neto de um grande brasileiro do passado, o Roberto Campos, que é um cara que eu já nunca tenho estudado muito o Roberto Campos, mas eu já li muito sobre Inácio Rangel, que trabalhou com ele em vários governos. Eles trabalhavam muito na área econômica. Roberto Campos e Inácio Rangel estão na origem da criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o antigo BNDE, que depois de um tempo ganhou esse S de social. Mas esse banco foi um banco de fomento, né, para auxiliar o processo de industrialização brasileiro, de desenvolvimento econômico brasileiro, né, criado lá muito tempo atrás. O Roberto Campos estava lá. O avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, estava lá. E o Inácio Rangel estava lá junto com ele, dois grandes brasileiros. Interessante, o Roberto Campos era um liberal, né, a favor do liberalismo econômico, e o Inácio Rangel, que trabalhava com ele, trabalharam juntos na formulação de políticas econômicas. Inácio Rangel era um keynesiano, né, um cara que entendia que o Estado tinha um papel fundamental, preponderante no desenvolvimento brasileiro. Né? Duas ideias divergentes, mas que trabalharam de maneira convergente. Isso talvez significaria a essência daquilo que deve ser feito no Brasil de hoje. A gente precisa encontrar convergências. Né? Precisa de gente civilizada nos governando e gente que consegue convergir o pensamento.
Lógico que há diferenças entre uma pessoa, um pensamento e o outro, mas é preciso achar um caminho do meio, né? Um caminho do centro, porque senão você não avança, meu amigo. Você fica nos extremos, dialogando com suas bolhas e o país fica parado, estagnado como está já há um bom tempo. Mas vamos ao que interessa, vamos à vaca fria, como diriam os caras lá. É, a questão do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto é que eles são agentes de Estado. Se fossem cidadãos comuns, o nome deles ali passaria batido. Eu, particularmente, nem conhecia o Paulo Guedes antes da campanha de 2018 e o Roberto Campos Neto eu sabia quem era por causa do avô dele. Eu sabia que ele existia, mas nem, né, não era tão relevante assim. Eles são agentes de Estado. E aí, no caso deles, existe o código de ética, né, e existe uma lei que proíbe. Tem legislação que proíbe esse tipo de coisa. Servidores públicos não podem operar economicamente em áreas em que a ação deles, enquanto servidores, impacta no resultado. Né? É como se, sei lá, eu sou sei lá, o ministro de alguma coisa e eu faço uma legislação que me beneficia. Eu sou professor, então eu tenho um cargo, né? Mas eu assumo um cargo no governo e trabalho para me beneficiar no governo. Não pode, não dá, não pode ser assim. Informação privilegiada, né? Você está no governo, você tem poder, mais do que informação privilegiada, você tem poder de ação mesmo privilegiada. E é o que eles vão ser acusados o tempo todo agora de fazer. Porque afinal de contas, como que você investe em offshore? Usando moeda estrangeira, no caso, dólares. E até anotei aqui, fiz uma pesquisa bem elaborada aqui, ó. Quando eles entraram no governo, em janeiro de 2019, no dia 2 de janeiro de 2019, o dólar estava em 3,80. Todo mundo sabe, de lá para cá o dólar subiu. Em grande parte se explica a gasolina tá alta do jeito que tá. Porque a gasolina brasileira depende muito do preço do dólar, né? Mas o dólar subiu. De ontem, 6 do 10, estava em 5,48. Então, de 3,80 para 5,48 é uma alta considerável entre janeiro de 2019 e outubro de 2021. Não é isso? Muito bem. E o que isso significa nesse rolo todo? Bom, o Guedes, na offshore dele lá, ele tem um total de 9 milhões e 550 mil dólares. Continua tendo, mesmo capital em dólares, 9 milhões e 550 mil dólares. Né? Isso em 2019 equivalia, com dólar a 3,80, a 36 milhões de reais. Estou aproximando os valores. Então, e agora, com o dólar a 5,48, isso equivale a 52 milhões de reais. Então, de janeiro de 2019, quando eles entram no governo, para agora, isso significa uma evolução de 16 milhões de reais. Portanto, meus amigos e minhas amigas, enquanto os brasileiros aqui dentro do Brasil ficam mais pobres quando o dólar sobe, por que é isso? Porque se o dólar subiu, quer dizer que o real se desvalorizou. Quer dizer que a sua moeda, a minha moeda, a nossa moeda, o real, está valendo menos. Então ficamos mais pobres. Nossos salários compram menos. Nosso dinheiro compra menos quando o dólar sobe. Esse é o significado da coisa. Enquanto isso aconteceu, Guedes não. Guedes ficou 16 milhões de reais mais rico. Então, meu amigo, especialmente agora meu amigo bolsonarista, se você ficar defendendo esse governo, depois dessa, isso aqui é uma prova material de como nós estamos sendo feitos de otários. Né? Agora eu vou me revoltar e vou me indignar contra isso sempre. Né? Mas tem gente, imagino, que vai continuar defendendo essa palhaçada. Eu acho isso aqui uma palhaçada. Né? Mas tudo bem, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não votei nesses caras, não votarei nesses caras. Não dá para votar em gente assim. Porque uma coisa é você dizer, olha, eu tenho lá meus podres, fiz coisas erradas, peço seu voto. Honesto. Outra coisa é você dizer, olha que todo mundo é ladrão, todo mundo é ruim. O Guedes vivia falando que os 30 anos da economia brasileira depois de 88 foram uma tragédia, a social-democracia, que é o que ele chama tudo, né? Ele diz que Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, é tudo social-democracia, tudo gente de esquerda e não sei o que, só fizeram caquinha.
né? E ele ia consertar tudo. Ele tem uma certa inveja do pessoal do Plano Real, que não chamaram ele para nada. Né? E o Lula também não chamou ele para nada, ninguém chamou ele para nada. Aí quando o Bolsonaro, agora vai, né? O homem vai resolver os problemas brasileiros porque ele é o iluminado. Pois é, se você fica pagando de honesto, competente, etc, 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 você vai ser cobrado exatamente nisso. Né? Eu, sinceramente, eu já fui muito assim quando era mais novo, de querer, como se diz, ficar ditando regrinhas para a sociedade. Mas como professor tem essa mania, né, de dizer como devem ser as coisas, como devem ser as coisas. Mas eu tenho me corrigido ao longo do tempo. Hoje eu faço análises a respeito das coisas, né, mas eu não sou a pessoa mais honesta do mundo. Eu tenho lá meus problemas, já tive meus problemas. Acho que você também. Se você analisar ali no detalhe, nossas vidas não são exatamente, olha que coisas, né, retas e retilíneas. Você às vezes comete alguns deslizes, paga por eles, paga caro por eles às vezes. Perde, ganha, mas a gente vai aprendendo, vai aprimorando, vai evoluindo. Reconhece que errou e vamos corrigindo, né? Mas não é o caso desse governo. Esse governo não erra. Se você falar com qualquer bolsonarista mais fanático, nossa, tá tudo certo. Não é crime ter offshore. Não é mesmo. Tem jornalistas aí falando isso. Rodrigo Constantino, né, na Jovem Pan, né, o Lacombe, acho que está na Rede TV, né, o Augusto Nunes e o Fiuza e a Ana Paula Henkel naquele programa Os Pingos nos Is, né, enfim, né, dizendo isso, offshore não é crime. Não é mesmo. Para cidadão comum, se o dinheiro, lógico, se o dinheiro for legal, né, dinheiro declarado para a Receita Federal, legalmente adquirido aqui, pode ser colocado lá fora, não há problema nenhum nisso. Mas não pode ser servidor público que tem poder de interferência no resultado do seu investimento lá fora. O Banco Central é o chefe da moeda. O Ministério da Economia dita políticas que impactam no valor da moeda. E quando o dólar oscila aqui no Brasil, eles ganham ou perdem lá fora. Mesmo que eles não tenham feito nada para favorecer a alta do dólar. Roberto Campos Neto e Paulo Guedes ficaram mais ricos. Toda vez que eles tomarem alguma medida, vou subir os juros, vou abrir um espaço no orçamento para investir, sei lá, na casa própria. Todo mundo vai olhar aquilo, o que será que o Guedes vai ganhar com isso? O que será que o Roberto Campos vai ganhar com isso? Vão desconfiar desse governo na área da economia para sempre, enquanto esses dois ficarem lá. A questão é moral. Aquela história de que você não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. No caso deles, e é sempre importante lembrar isso, meus alunos sabem disso, pelo menos assim, os que prestaram atenção quando eu expliquei esse assunto. Moeda é uma questão de crença, de fé. Você precisa acreditar que aquela moeda vale o que está escrito ali. A economia não é uma questão lógica, matemática apenas. Tem matemática na economia, mas ela não é a questão central. A questão central é a confiança. Você precisa confiar no Banco Central, confiar no Ministério da Economia, confiar na sua moeda. Acreditar naquilo. Que aquilo não é só um papel. Que aquilo de fato vai te trazer benefícios quando você fizer a troca. Né? Essa é a questão. E não vão confiar mais em qualquer coisa que se diga ali no Ministério da Economia e no Banco Central. Quer dizer, pessoas de bom senso não vão confiar. Só se você for louco de confiar em gente assim. Gente que controla o valor do dólar aqui e opera em dólar lá fora, ganhando quando o dólar aqui sobe. Então todas essas, por exemplo, maluquices do presidente. O presidente fala que vai fechar o Congresso. O mercado reage, fica nervoso, o dólar sobe. Eles ganham. Enquanto a nossa carne fica mais cara, por que a carne fica mais cara quando o dólar sobe? Porque para o frigorífico, para o pecuarista, aliás, para o frigorífico é muito mais interessante vender em dólar, porque o dólar subiu, então vai ganhar mais dinheiro vendendo para lá. Se você vende toda a carne brasileira para o exterior, vai faltar carne no mercado interno, o preço vai subir. Lei da oferta e da procura. O dólar subir faz você ter que pagar mais caro por produtos aqui dentro do Brasil. Mas Paulo Guedes e Roberto Campos Neto estão ganhando quando o dólar sobe. Então não dá.
Num governo minimamente que se quer respeitado, Paulo Guedes teria que sair. E Roberto Campos Neto teria que sair também. Eu acho que eles não vão sair, porque esse governo não está preocupado com isso não. Mas a pressão sobre eles vai cada vez mais aumentar, não vai diminuir. Para você ter uma ideia do que significa isso, do que significa esse tipo de coisa, eu fiz uma conta aqui bem simplesinha de um dia de Guedes no mercado. Ó, entre 5 de outubro, antes de ontem, e ontem, entre terça e quarta-feira, o dólar oscilou 0,06%. De novo, 0,06% para mais, para cima, né? Oscilou para cima. Isso, considerando os 9 milhões e 550 mil dólares que o Guedes tem lá na offshore dele, significa que ele ganhou num dia 5.730 dólares, que na cotação de hoje significam R$ 31.400. Então, ó, uma oscilação de 0,06% no valor do dólar aqui no Brasil fez o Paulo Guedes ganhar num dia R$ 31.400. Pergunto para você, fiz uma pausa aqui, um silêncio eloquente. Pergunto para você, quem no Brasil ganha R$ 31.400 num dia? Num só dia. Viu como não dá? Toda medida que o Guedes tomar, alguém vai lembrar. Quanto é que você está ganhando hoje com esse negócio aí? Toda vez que o dólar subir, vão lembrar. Os comandantes da política econômica brasileira estão ganhando dinheiro porque o dólar está subindo. O dólar subindo ferra todo mundo aqui, ou quase todo mundo, né? Tem gente que ganha com isso, mas a maioria do povo, especialmente o povo comum, o povo pobre, o povo popular, a classe média, perde quando o dólar sobe. Sobe a gasolina, sobe a carne, sobe um monte de coisa. Mas Guedes e Roberto Campos Neto ganham com isso. E vai saber se são só eles, né? Vai saber se não há outras pessoas aí operando nesse sistema. Eu já sempre desconfiei que muita gente desse governo opera na Bolsa, por meio de terceiros, laranja, né? Mas opera na Bolsa. O presidente fala, vou fechar a Petrobras. Não, nunca falou isso. Mas eu vou interferir na Petrobras. A ação da Petrobras despenca. Se você souber disso antes, né? Você vende suas ações, quando ela despenca, você compra. Passado, no outro dia, não vou interferir, não, aquilo foi mal entendido. A ação sobe, você ganhou 2 vezes. Ganhou quando vendeu caro, comprou barato, de repente sobe o preço da ação de novo, você ganhou, valorizou suas ações, ficou milionário. Cada loucura que o presidente fala interfere na bolsa, interfere no valor do dólar. Se você souber dessas informações com um pouquinho de antecedência, você opera tranquilamente. Eu acho isso muito ruim para o Brasil. Porque o povo comum, o povo popular, a classe média está se lascando com essas coisas. Moralmente, né, a situação de Guedes e Roberto Campos Neto ficou muito ruim. Ter offshore no Brasil, fora do Brasil, não é ilegal, se o dinheiro for de origem lícita. Mas servidores públicos terem offshore fora do Brasil, especialmente no caso deles que operam bem na área em que a offshore vai ser impactada, é ilegal sim, tem lei que proíbe isso. Tem uma legislação a respeito. Tá tudo errado. Vão consertar? Eu tenho uma certa tendência a achar que eles vão esticar essa corda aí, porque no final das contas o que eles querem é tumulto mesmo, eles querem tumultuar o Brasil, para que haja uma justificativa para o Lorde das Trevas lá que nos governa dar um golpe, fazer algum tipo de intervenção. Ele quer o caos para poder intervir com força, usando o poder das armas. Pois é. Tempos sombrios. O Brasil está vivendo já há um bom tempo. Precisamos achar uma solução. Ela vai aparecer. Eu sou um otimista, mas não vou fechar os olhos para tanta coisa esquisita que acontece no Brasil. Né? Nós não precisamos de políticos perfeitos, mas nós precisamos de políticos que falem a verdade para o povo. Esse é um ponto fundamental, mesmo quando essa verdade vai te prejudicar.
Essa é uma regra que eu consigo cumprir. Eu faço coisas que me prejudicam, mas eu não fico jogando os meus problemas nas costas dos outros. Né? Não tento resolver a minha vida em função da desgraça alheia. Aí não dá. Por isso que eu saí da política. Ou pelo menos assim, por isso que eu tive dificuldade de me manter na política tradicional brasileira. Né? Igual eu fui elogiado por um amigo meu esses dias atrás. Ele disse que eu não dei certo na política. Ele queria me ofender, mas eu me senti elogiado. Não consigo fazer política igual Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, mentindo para as pessoas. Não dá para fazer desse jeito. Beleza? Até mais. Valeu aí. Obrigado por você ter assistido até agora. Forte abraço. Volte sempre que puder. Valeu.